E os mitos nórdicos, eles também são muito fortes, né, nos dias de hoje, né? Até por causa de quadrinhos, de Sim. filmes e tudo mais, né? Eu ainda acho que a grega é mais. A grega ganha. Sim, mas os nórdicos na hora estão que, muito fortes, né? E deu uma crescida, assim, não, sem dúvida. Tem muita coisa legal. Pô, quem não conhece o Thor, o Odin, tá? E os, não, na verdade, assim, se você conhece Senhor dos Anéis, você conhece a mitologia nórdica. Porque o que tem de mitologia nórdica é um negócio... E não tô criticando. Toda inspiração vem de algum lugar. Claro. O conhecimento não vem... A ideia, a criação... Nada se cria, tudo se copia. Foi uma forte inspiração pro Tolkien. Foi então. uma forte inspiração pro Tolkien. Então você vai lá... elfos. Mitologia nórdica. Os anões, né? Que são os ferreiros, guerreiros, barbudo, não sei do que. Também é nórdico? Anões da mitologia nórdica sem tirar nem pôr. Mas assim, idêntico o negócio. Então, trolls. Troll é mitologia nórdica. Árvores que andam e falam. Mitologia nórdica. Cara, quer ver? Deixa eu só contar. Tem um dragão chamado Fafnir na mitologia nórdica. Me diz, não sei qual é o teu nível de conhecimento do Tolkien, de Senhor dos Anéis, mas eu acho que esse não é tão difícil. Me diz o que isso te lembra. Eu vou só descrever esse personagem. O Fafnir era um dragão grande, perigoso, que vivia dentro de um castelo de anões, e ele ficava em cima de montanhas de ouro, porque ele adorava isso. O que isso te lembra? O Smaug. Smaug, né? O Smaug. É. Tipo assim, eu nunca li. Isso é uma conclusão que eu cheguei. Eu nunca vi falando assim, foi inspirado. Mas, cara... A relação é meio óbvia, né? Sim, e esse Fafnir, ele era um anão que foi transformado. Por isso que é num castelo de anão. Foi uma maldição que ele recebeu de um presente do Loki. Obviamente que era do Loki, né? O maior merdeiro. Já que estamos falando de mitologia nórdica, eu não conheço muitas histórias. Eu conheço só as melhores da mitologia nórdica. Por exemplo, na verdade, as partes legais das histórias são alguns pedaços. Não adianta contar a história toda com detalhe até ficar chato. Mas, por exemplo, tem a vez que eles tinham prometido, os deuses de Asgard, que uma personagem, alguém lá, ia casar com um gigante lá de Jotunheimr. E daí... Mas eles não queriam, não podiam entregar ela e tal. E daí, qual que foi a ideia? O Loki falou, Thor, você vai se vestir de noiva e vamos nós dois. Thor se vestiu de noiva, Loki se vestiu... Mitologia nórdica, eu tô falando. E se vestiu de, tipo, a ama, sabe? Que vai junto pra acompanhar. Eles foram até lá, no momento ninguém percebeu, o barbudão, barrigudo do Thor. Porque o Thor original, ele não é tanquinho, que nem o Chris Hemsworth. Sei. Né? É a versão dele no segundo filme, gordinho. Sim, ou no jogo do PlayStation, que tem também. E daí, chegaram lá, e daí na hora H, Thor tirou o martelo e matou o gigante, e boa, entendeu? Mas, sem dúvida, a melhor história da mitologia nórdica, ele já sabe, que eu vou contar. Bom, vamos direto ao ponto. É a história que Loki virou uma égua e transou com um cavalo. O quê? Né? Em resumo, eles tinham que ver um construtor, um cara que era conhecido por ser um excelente construtor. Eles precisavam construir muros em volta de Asgard para proteger dos gigantes, não sei do que. E daí eles combinaram. Ele falou assim, eu faço. Pode ser, eu faço sozinho esse muro aí, o construtor falou. Mas eu quero o sol, a lua e casar com a deusa Freya, que é a deusa da beleza. Aí os deuses se reuniram ali, né? O Thor, o Odin, o Baldur e o Loki também. Galera, não dá. A gente precisa desse muro, mas, pô, o cara tá caro. Não importa. Tá caro. Não dá pra pagar isso aqui. Tá muito caro esse preço. Infelizmente, a gente vai ter que falar pro cara que não dá. Aí, Fosse quem que é o Te Dei o Céu, Te Dei o Mar lá, Sim, o Luan Santana? O Luan Santana já faria fácil, entrega tudo já. Entrega tudo, foda-se. Aí, o Loki, obviamente, calma, galera. Deixa com o pai. Deixa comigo. Deixa que o pai cuida, relaxa. Chegou lá pro consultor, falou, não, beleza, fechado. Mas, você vai ter que... Agora eu não lembro o período, mas tipo, você vai ter que fazer em um mês. Né? Um negócio assim, o muro em volta de Asgard inteiro. Sozinho. Se você conseguir fazer inteiro, sozinho, em um mês, nós te damos. Beleza. Deu o cara, fechado. Tá bom. Eu aceito. Né? Aí o Jin já chegou, Loki, o que você tá fazendo? Não, relaxa, velhote, confia em mim, tá tudo certo. Beleza. Aí, o cara, o consultor, falou assim, eu só quero usar meu cavalo. Só preciso do meu cavalo. Beleza. Foda-se. Cavalo. Que merda. Beleza.
Aí começou. E não é que esse desgraçado era um construtor ridiculamente eficiente. Não só ele era muito forte para carregar as pedras e colocar, e o conhecimento dele era muito bom, como o cavalo dele, o Svaldfari. Eu tenho a pronúncia bem babaca de mitologia nórdica. Mas tem que ser, né? Entendeu? Entendeu? Eu não falo Asgard, eu falo Asgardr. É a pronúncia nórdica, tá? Bem babaca. Aí, o Svaldfari, ele era muito rápido, então ele conseguia, e forte também, então ele conseguia pegar e buscar as pedras para construir esse muro numa velocidade tremenda. E começou, e vamos lá, e constrói uma parede, mais uma torre, e vai, e os deuses assim, puta merda, Loki, o Loki já... Calma, galera, vai dar bom, confia em mim, o Odin tava, eu vou arrancar o teu couro, seu merda, que você fez, cara? Nós temos uma honra a zelar aqui, a honra nórdica, até que uma hora eu falei assim, Loki, se você não resolver isso aqui, cara, você tá fudido, eu vou te dar uma coça que você nunca mais vai se recuperar. Eu falei, tá bom, vou dar um jeito. Aí o Loki pegou, o Loki tinha a habilidade de se transformar em animais, né? Daí ele percebeu que era o cavalo que fazia a diferença. Era o cavalo que realmente, não que o construtor fosse bom, o construtor era muito bom, mas o cavalo que buscava as coisas, as pedras, os equipamentos, blá blá pra ele, que realmente fazia a diferença. Daí ele falou, já sei. Aí ele virou uma égua e falou, eu vou distrair e vou levar o cavalo pra longe, pro meio do mato, some e beleza. Né? E daí, sucesso, o cara não vai conseguir terminar, porque ele não vai ter essa velocidade. Então, chegou perto lá, Loki de égua, deu uma piscadinha pro Svaldfari, e o Svaldfari disparou. A questão é que o Loki subestimou a velocidade daquele cavalo. E ele correu. O Loki, eu juro que ele tentou correr o máximo que ele pôde. Mas, não deu. No fim das contas, não deu, e ele foi enrabado. Em forma de égua. E a melhor parte dessa história, o Loki engravidou. Em forma de égua, o Loki engravidou do Svaldfari. E daí, mas, enquanto isso, voltando para o núcleo da construção, o construtor, obviamente, ele não conseguiu. Ele estava indo bem, ele já estava bem avançado, mais da metade. Mas ele, sem o cavalo, ele não conseguiu terminar. E ele ficou puto e chegou entrando lá no Valhalla. Cara, o que vocês fizeram? Deve ter sido aquele Loki que tirou meu cavalo, putaço, não sei do que. E daí nisso, ele você acabou perdendo o controle, tinha um feitiço e ele era um gigante disfarçado. Né, os inimigos dos deuses nórdicos. Quando viu que ele era um gigante, Thor não pensou duas vezes. Ali já girou o martelo e deu na cara dele. E explodiu a cabeça do construtor. E beleza. Nisso, nada do Loki. Né? Entendeu? Então é até bom, né? Ele dá uma sumida, porque ele tá... Tava tomando um vinho, na verdade, nessa hora. Assim, beleza. Aí, meses depois, volta o Loki carregando um cavalinho em seus braços. Um cavalo de 8 patas. Chamado Sleipnir. Que é o filho dele, do qual ele é a mãe. O Loki não é o pai, o Loki é a mãe do Sleipnir. Daí você fala, puta, mas que bizarro esse. Só pra falar dos filhos do Loki já dá um tema por si só. Aí ele pegou, mostrou, chegou lá, ficou mais na cara do Loki, quando ele chegando, e aí pessoal, né? Um manto em volta, assim, o Sleipnir, e esse cavalo de 8 patas, e daí falou, mas bom, foi um negócio, um cavalo, whatever, que daí ele teve filho, isso não tem importância nenhuma. O Loki deu o Sleipnir de presente pra Odin. E o Sleipnir, quando cresceu, se tornou o cavalo oficial de batalha do Odin, que o Odin montou no Ragnarok. Esse cavalo do qual o Loki é mãe, de quando ele foi estuprado por um cavalo. Por causa da merda que ele fez. Tudo tinha um motivo. Tudo tinha um motivo. Cara.